Bom, gente, aqui é o professor João, tá? De Ciências. Nós vamos iniciar hoje a semana 6, ou a sexta semana, tá? Do nosso PET 3, as doenças causadas por protozoários e fungos. Na aula passada, nós falamos de vírus e bactérias. Então, nós vamos ainda estar falando de saúde pública, a gente vai estar falando das doenças causadas, identificando as protozoários e fungos, tá? Vamos relembrar alguns conceitos, né, ou alguns fundamentos. Agente patogênico, ou agente etimológico, é aquele que causa doença, tá? No caso dos protozoários, protozooses, e no caso dos fungos, das micoses. Modo de transmissão é a maneira pelo qual o agente contamina a pessoa, né? O vetor é o agente transmissor do agente etiológico. Os sintomas é o conjunto de sinais que indicam a doença, né? Os sinais da doença, tá? As medidas profiláticas, a prevenção, o que você tem que fazer como prevenção, tá bom? Vamos falar de algumas doenças agora. Protozoários causam doenças nos seres humanos ou não, tá? Nós vamos apresentar três doenças aqui. A doença de Chagas, por exemplo, é a doença causada pelo Trypanosoma cruzi e é transmitida aos seres humanos pelo vetor chamado barbeiro, que ele é um inseto hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Então, ele vai estar presente nas fezes, durante a picada, né, vai ferir o braço, por exemplo, ou principalmente a face, né? Por isso que ele é chamado de barbeiro, tá? Então, ao você coçar, vai levar o protozoário para dentro do seu corpo, tá? Certo? Contamina você, certo? Ela pode ocorrer o quê? Alterações cardíacas, aumentando o coração, certo? Para evitar essa doença, é preciso evitar o inseto, o vetor. Então, quais as medidas nós temos que tomar? Instalar em casa, né, telas nas portas e janelas e cortinar a sua cama, ou seja, colocar aquelas cortinas de cama, tá? Principalmente nos sítios, roças, né? Outro protozoário é a Entamoeba histolítica, é um protozoário de veiculação hídrica, ele é o causador das amebíases, tá? Os cistos da ameba são eliminados pelas fezes de pessoas contaminadas, cai na água, né, e nós vamos ingerir essa água. Então, é importante tratar essa água, é importante ferver essa água. Vai provocar o quê? Dores abdominais, cólicas, diarreia, são os principais sintomas da doença. Como que eu vou sanar essa doença? Ou seja, como que eu vou fazer o saneamento básico? Lavar bem os alimentos antes de ingerir é uma das medidas profiláticas. Na falta de saneamento básico, ferver a água, né? Evitar a ingestão de alimentos crus. Outro protozoário é a Leishmania sp. São espécies de protozoários que vão causar as doenças chamadas leishmaniose. A leishmaniose afeta os humanos, podendo ser de dois tipos, tegumentar e visceral, em cães domésticos. A transmissão ocorre por meio da picada de um inseto chamado mosquito palha, da espécie Lutizamia. Isso, SP. É importante salientar que os cães não transmitem os protozoários. Os cães domésticos devem ser vacinados para frear a disseminação dessa doença. Não há vacina para seres humanos, portanto, além de vacinar os cães, deve-se evitar o contato com o inseto vetor, né, usando repelentes, telas das janelas e portas. Aí está o inseto, né, aí está o cão sendo coçando, né, e transmitindo, passando essa doença para ele, tá bom? Os fungos são organismos que podem ser uni- ou pluricelulares. Eles ocorrem no sistema associado a outros organismos, decompondo matéria orgânica, dentre outras funções. Alguns podem causar doença. Por que eu falo alguns podem causar doença? Porque tem uns que são comestíveis, né? São encontrados, né, como alimento, tá? Sendo mais comum a micose na pele,
Então, é transmitido na micose da pele. A micose provoca vermelhidão, coceira, descamação de pele. Pode atingir qualquer lugar do corpo, mas as regiões mais acessíveis a ter micose são os lugares úmidos do corpo, produção de suor, calor, né, que são os lugares menos expostos. Por exemplo, o pé. Quando você coloca uma meia, ele fica menos exposto e provoca suor, tá bom? Naturalmente existe um tipo de fungo que vive no canal vaginal das mulheres, é a chamada Candida albicans. O estresse, o uso excessivo de antibióticos, a higiene íntima precária e as relações sexuais desprotegidas podem causar o crescimento excessivo desse fungo e gerar a doença chamada candidíase. Os sintomas dessa doença são muito característicos, incluindo coceira, ardência e a produção de corrimento de cor branca. É importante procurar o médico quando esses sintomas aparecerem. Aliás, quando qualquer sintoma de alguma doença aparecer, principalmente causado por protozoários, fungos, bactérias e vírus, devemos procurar o médico. Nunca medicar, automedicação, tá? Então, para saber mais, tem aí algumas informações, tá? E nós vamos agora partir para as atividades. Relacione as doenças a seguir com seus respectivos agentes etiológicos. Aqui nós temos as doenças e aqui nós temos os agentes e aqui nós temos as doenças. Então, vamos colocar as letrinhas correspondentes. Vale lembrar que se você retornar no seu médico, você vai responder com facilidade. A número 2, a doença de Chagas é causada por um protozoário e pode ser assintomática, ou seja, não apresenta nenhum sintoma, podendo levar anos para manifestar. Os parasitas provocam aumento do coração e podendo causar insuficiência cardíaca. Explique a forma de transmissão do protozoário causador da doença de Chagas. Indica as medidas profiláticas. É só você retornar aqui quando a gente falou da doença de Chagas e fazer a sua resposta. Então, número 3. João observou que seu cão apresentava feridas na pele, unhas crescidas, apatia, desânimo, e resolveu levar no veterinário, né? Através dos exames específicos, o veterinário fechou o seguinte diagnóstico: leishmaniose canina. Preocupada, a mãe de João perguntou ao veterinário se o cão poderia transmitir a doença para o João. Com base no que se sabe sobre a transmissão da doença, o que o veterinário deveria responder para a mãe de João? Então, marca aqui sim ou não e por quê, tá? Certinho? A número 4. As doenças estudadas na semana 5 e 6 apresentam aquelas que apresentam veiculação hídrica. Quais doenças que apresentam veiculação hídrica? B, apresenta o agente transmissor como vetor, vai marcar aqui as doenças, você vai escrever aqui as doenças. Não tem cura e transmite sexualmente, tá? Ok? Vale dizer que é importante reler o PET para depois responder as perguntas. Obrigado e numa próxima oportunidade a gente retorna, tá bom? Um abraço e até mais.